Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do ITA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Considere Z igual a A, raiz de 3 mais I, elemento dos números complexos, onde A é elemento dos números reais. Determine todos os números reais A para os quais Z a sétima e Z elevado a 13 estão à mesma distância de Z no plano cartesiano. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever o número Z no plano dos complexos. Se a gente for escrever o Z no plano dos complexos, genericamente nós teríamos o seguinte, Z igual a raiz de 3 mais I vezes A. Então quer dizer que a parte real é a raiz de 3 e a parte imaginária é a. O módulo do número complexo, o módulo de Z, será dado por raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O módulo de Z é a distância até a origem. Portanto, o módulo de Z será igual a raiz de 3 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o módulo de Z será igual a raiz de 3A quadrado mais A quadrado. Então, o módulo de Z seria igual a raiz de 4A quadrado. Portanto, o módulo de Z será igual a 2A. Módulo de Z é igual a 2A. E o argumento principal, que é este ângulo aqui que a gente vai chamar de θ. Se eu calcular a tangente de θ, é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto mede A e o cateto adjacente mede A raiz de 3. Portanto, será A dividido por A raiz de 3. Dá para cancelar os A's. E se você racionalizar, você obterá que a tangente de θ é igual a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, 30 graus. 30 graus, que em radiano é a mesma coisa que π sobre 6. Olha só agora o que o autor diz. Ele fala que a distância de Z elevado à sétima a Z, ou seja, módulo de Z elevado à sétima até Z, o módulo da diferença representa a distância entre os números complexos. Seria igual a módulo de Z elevado a 13 menos Z, pois as distâncias serão iguais. Pelas propriedades do módulo, nós temos o seguinte, módulo de Z, colocando o Z em evidência, dá módulo de Z à sexta menos 1, igual, colocando o módulo de Z em evidência, dá Z elevado a 12 menos 1 em módulo. Olha só que interessante aqui. A gente tem aqui dois casos. Se o módulo de Z for igual a zero, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos que Z é igual a zero. Se Z é igual a zero, então qual seria o valor de A? O Z não é A vezes raiz de 3 mais I? Tudo isso é igual a zero. Então, o A seria igual a zero. Portanto, teríamos
a primeira solução do problema. Por outro lado, se módulo de z for diferente de zero, se o módulo de z for diferente de zero, então essa nova equação eu posso dividir tudo por módulo de z. Então, eu poderei dividir tudo por módulo de z. Se eu dividir todo mundo por módulo de z, vai dar para cancelar esse cara aqui. E a igualdade vai ficar módulo de z à sexta menos 1 seria igual a módulo de z elevado a 12 menos 1. A fim de eu encontrar um fator comum, eu posso pensar que esse cara aqui é uma diferença de quadrados. Então, eu poderia reescrever essa equação da seguinte maneira. Módulo de z à sexta menos 1 seria igual a módulo de z à sexta menos 1 vezes módulo de z à sexta mais 1, que fica uma nova identidade modular. A partir daqui, eu terei também mais duas possibilidades. O que acontece aqui? Z à sexta, o módulo de z à sexta menos 1 pode ser igual a zero. Se módulo de z à sexta menos 1 é igual a zero, quer dizer que z elevado à sexta menos 1 é igual a zero. Então, z elevado à sexta é igual a 1. Z elevado à sexta é igual a 1. Vamos pensar. O z seria esse número aqui. Se eu tenho um módulo e tenho um argumento, eu tenho a forma trigonométrica de z. Como ficaria o z na forma trigonométrica? Cosseno θ mais i seno θ. Então vai ficar 2a cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Que a gente costumeiramente abrevia para 2a cis de π sobre 6. Então, esse cis significa cosseno mais i seno. Agora vem, pela fórmula de Mouvre, quanto vale z elevado à sexta? Z elevado à sexta valerá 2a cis π sobre 6, tudo isso elevado à sexta é igual a 1. Vamos elevar a sexta. Então, nós obteremos o seguinte. Nós obteremos 2a elevado à sexta cis de 6 vezes π sobre 6. Isso tudo é igual a 1. Então, 2a elevado à sexta vezes cis, dá para cancelar esse com esse, cis de π. Cosseno mais i seno de π seria a mesma coisa que menos 1. Portanto, 2a elevado à sexta vezes menos 1 é igual a 1. Passo o menos 1 dividindo, então 2a elevado à sexta é igual a menos 1. Então, quer dizer que 2a seria igual a mais ou menos raiz sexta de menos 1. Então, a conclusão que a gente chega aqui olhando para essa equação é que o a não é elemento dos reais. Se o a não é elemento dos reais, quer dizer que essa parte não é solução. Então, existe uma outra possibilidade, que é se módulo de z à sexta menos 1 for
diferente de zero. Nesse caso, o que acontecerá? Nessa equação roxa aqui, z à sexta menos 1 é igual a módulo de z à sexta menos 1 em módulo vezes módulo de z à sexta mais 1. Nessa equação, como z à sexta menos 1 é diferente de zero, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder dividir todo mundo por módulo de z à sexta menos 1. E se eu dividir todo mundo por módulo de z à sexta menos 1, vai sobrar 1 é igual a módulo de z à sexta mais 1. Se 1 é igual a módulo de z à sexta mais 1, quer dizer que z à sexta mais 1 vale 1, é igual a 1, ou z à sexta mais 1 é igual a menos 1. Então, olha lá, ó, z à sexta pode ser igual a zero, e a gente já viu aqui, ó, que z à sexta é a mesma coisa que 2a elevado à sexta vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 2a elevado à sexta vezes menos 1 é igual a zero. Então, passo o menos 1 para lá. 64a à sexta é igual a zero. E se 64a à sexta é igual a zero, então a à sexta é igual a zero. Passo 64 dividindo. A igual a mais ou menos raiz sexta de zero. Então, o a seria igual a zero. Que a gente já tinha essa possibilidade de resposta. Já na outra possibilidade, nós teremos o seguinte: z elevado à sexta é igual a menos 2. E o z elevado à sexta eu já calculei. É 2a elevado à sexta vezes menos 1. Então vai ficar aqui 2a elevado à sexta vezes menos 1. Tudo isso igual a menos 2. Passa o menos 1 dividindo, então obterei 2a elevado à sexta é igual a menos 2 por menos 1, dará 2. Tira a raiz sexta, então a raiz sexta aqui dos dois membros, então vai ficar módulo de 2a é igual a raiz sexta de 2. E isso só será verdade se 2a for igual a mais ou menos raiz sexta de 2. Passando 2 dividindo, a igual a mais ou menos raiz sexta de 2 dividido por 2. O autor pergunta todos os valores de a. Todos os valores de a. Então, para ser solução, vamos fazer uma resposta. Resposta. A igual a zero, ou a igual a mais raiz sexta de 2 sobre 2, ou a igual a menos raiz sexta de 2 sobre 2. E estas são todas as possibilidades de resposta.